Olá, pessoas de Floripa, aqui é a Jess. Olá, convertedores de cafeína e código de Minas Gerais, aqui é a Ana. Podemos afirmar que o futuro é móvel, seja na palma da sua mão, no seu carro ou nos eletrônicos ao seu redor. Por esse motivo, hoje trazemos uma convidada super especial, aqui do Sul, para falar sobre Firebase. Ainda bem que ela não é de PHP, né? Ainda bem. Uma plataforma com foco em aplicativos móveis e que tem conquistado desenvolvedores e empresas no mundo todo. Pois é, se prepare para depois da vinheta aí, porque agora nós vamos abalar as estruturas desse podcast. Toca a vinheta aí, Miro! Você está ouvindo Pode Programar, porque nós podemos. Gente, falar pra vocês, deixa eu fazer uma pequena apresentação aqui de umas 20 linhas que ela colocou aqui. Ai, tá. Deixa eu fazer uma pequena apresentação dessa pessoa que está aqui com a gente hoje. Mulher transexual, trabalha com análise e desenvolvimento de sistemas desde 2012, mais tempo que eu, gente. Olha só. Porém, muito 2002? Antes. Pois é. 2002. Sou velhinha. Pois é, ela é quase da minha idade, gente. Porém, muito antes disso, ela já era muito nerd, muito geek e sempre amou tecnologia. Hoje em dia, o foco dela é Angular e Firebase, porque ela acredita que são frameworks e arquiteturas que têm, assim, um mundo, uma infinidade para oferecer. Ela já deu, assim, uma pitadinha pra gente de Angular aqui e eu já tô com a cabeça até doendo já. Ela é mãe e vó de 3 lindos Shih Tzu, olha só, Shih Tzu, Lhasa Apso, tudo aqui, ó, junto com a gente aqui. É lindo isso, né? A gente vai fazendo o Dogcast. Nós vamos fazer o Dogcast, porque todo convidado que a gente traz pra cá tem cachorro, tem. E, apesar disso tudo, diz ela que é uma pessoa legal. Nós vamos descobrir aqui nesse podcast aqui, se ela é legal mesmo. Apresento para vocês Dona Evelyn Mendes. Oi, gente, tudo bom? Um prazer estar aqui no podcast 24, número do viado. Entendeu? Acho que é bem pertinente falar isso. Eu juro que não foi intencional. Tô sabendo. Não tinha associado isso, desculpa. Eu também não. Desculpa, mas eu não pude deixar passar. Mas já falar já que o número do viado é 11? Não é 24? É 24, amiga. Mas 24. É 11 porque Eu queria saber mais que eu. Vocês querem saber mais que eu? Não dá. Jamais. Evelyn, deixa eu só te dizer um negócio. Sabe qual é o meu apelido? Mulher Goiaba. Sabe por quê? Por quê? Porque eu vivo sempre cheia de bicha. Ai, adorei isso. Ai, gente, eu não tô podendo fazer essas coisas, não tô podendo ir pra balada, mas eu tô adorando isso aí. Falar com vocês que o tema de hoje não é viado, apesar da gente ter trazido uma viadíssima pra cá e temos outra viada no nosso elenco, no nosso host aqui. Nós vamos falar de Firebase. Sim, gente, nós vamos falar de assunto sério. Juro pra você que eu acho que vai sair alguma coisa nesse podcast. Eu juro. Tem até pauta. Eu falo que a gente não faz pauta, mas tem pauta. Tem 3 perguntas ali. 4 linhas aqui. Eu tenho minhas dúvidas, mas tudo bem, vamos tentar. Vamos começar do começo. O que é Firebase? Bom, a Firebase, ele começou como um banco de dados real-time. Era praticamente só isso. Então, e o Google viu um grande valor naquilo ali. Real-time porque eu digo o seguinte, por exemplo, assim, o conceito do real-time do Firebase. Tu tinha uma base de dados NoSQL, onde os dados eram replicados automaticamente para todo mundo que estivesse conectado naquela base. Então, por exemplo, se tu tivesse que mudar alguma coisa, alguma lista, a lista de quem estivesse editando já replicava para todo mundo que estivesse com aquele aplicativo ou com o site aberto, porque ele também serve para fazer interações em sites web. Então, e o Google viu um valor nisso, comprou essa plataforma do Firebase. Não lembro direito quem eram as pessoas que estavam por trás dele, mas ele comprou e transformou numa baita de uma plataforma para desenvolvimento mobile, web também. Mas é muito, como vocês falaram, é muito mais focada. Muita ferramenta para mobile, muita ferramenta para estabilidade, para analisar performance. Nossa, tem tanta análise. E tem umas análises que eu vou comentar mais tarde que são muito bacanas. Não, eu fico vendo seus prints de tela, eu falei assim, gente, eu já não sei mais se é Firebase ou se é alguma coisa que você tá fazendo, porque é uma infinidade de coisas que tem que... Sim, é muita coisa. Vai muito mais além. Eu fui no meetup lá do WTM, até conseguiram mandar uma notificação push por ele. Oi? Sim, na
verdade, todo o Google Cloud Messenger foi para o Firebase. Foi pra lá. Então, nossa, a gente tem muita coisa pra falar hoje aqui. Não se preocupe, tem muita coisa pra falar. Só deixa eu falar assim, só pra deixar assim, uma coisa bem bonitinha, né? Que eu sempre coloco nas apresentações. O que é o Firebase? É uma plataforma unificada do Google para desenvolvimento mobile web com serviços baseados na nuvem. Na realidade, o conceito Firebase, como tu não baixa nada, tu não baixa o banco de dados, não é como o MongoDB, que tu baixa ele e instala ele na tua máquina, no teu servidor e usa. Não, ele fica só na nuvem, fica nos servidores do Google. Então, é um conceito de Backend as a Service, BaaS, que te oferece toda a arquitetura que tu precisa. Ele não é um BFF que simples, burro, nem nada, né? Não, o conceito é bem diferente. É que é uma coisa, ele tá tomando proporções tão grandes. Entrou uma semana passada, retrasada, entrou mais uma parte lá, que eles dividiram e modificaram todo o layout e tudo mais, Firebase. Eu até tenho que renovar minhas apresentações por causa disso, que tem toda uma parte de analytics. Nossa, daí inventaram um monte de coisa. Tem muito controle sobre o teu aplicativo, sabe tudo o que tá acontecendo com ele. Consegue até fazer debug enquanto ele tá nos clientes lá pra saber o que tá acontecendo, pra ter uma ideia. Dá pra saber também se der algum crash, alguma coisa, sim, ele te avisa também, né? Avisa tudo. Então, eu não sei como é que eles conseguem colocar isso no aplicativo, mas ele é muito transparente para o usuário e ele não ocupa nem a tua banda, nem a memória. Ele é muito pequenininho, são pacotinhos de informações que ele vai mandando, eles são muito pequenos. Então, tu tem essa segurança de não criar um monstro, né? Só porque tá usando o Firebase. Muito bom para essas questões de análise e de performance do teu aplicativo. Isso é bem bacana. Tem muita coisa para falar, como eu falei, tem muita coisa para falar sobre o Firebase. Você falou que não era uma plataforma, não era um sistema do Google. O Google foi lá... Antes não era. Uhum. Sim, foi lá e comprou. Normalmente essas empresas grandes têm feito isso, né? Vão lá e compram. Vê uma ideia bacana, vão lá, beleza, tu quer vender? Quero. Vão lá e compram e melhoram. E na realidade, o Google melhorou e muito o Firebase. Uhum. Tanto que logo que eu comecei a trabalhar com o Firebase, tem o Firebase.io, que é o do site antigo do Firebase. Aí tu procurava com uma documentação e mandava para aquele aplicativo, para aquele site antigo. Daí os exemplos não funcionavam mais. Eu não estava entendendo nada que estava acontecendo. Eu falei, isso aqui é uma porcaria, não funciona. Aí eu fui ver que tinha um site, tinha o firebase.google.com, que lá sim tem a documentação correta. Ah, bom pra vocês que estão ouvindo aí, pegar esse pulinho do gato aí. Então isso é bem importante entender que existiu sim o Firebase e continua o Firebase.io, tá lá, uma documentação que não é mais usada, na realidade já tá muito, muito, muito antiquada perante o que a gente tem agora das novidades, como o Cloud Firestore, que é um banco de dados NoSQL baseado em documentos, não é como o Realtime, que era baseado em JSON. Uhum. Então tem muita coisa, e como o Firebase cresceu muito, mas muito mesmo. Ele não tem nem comparação o que ele era ano passado, por exemplo. Ele tá muito maior. Evelyn, mas assim, eu tô começando um projeto agora de um aplicativo, tô com uma ideia e quero começar a desenvolver. Como é que funciona essa integração? Como é que eu inicializo? Como é que eu começo a usar de verdade isso, assim, no meu projeto em desenvolvimento? Já no start. Por exemplo, eu uso muito o Angular 4, o 2, 4, 5. O Angular 2+, eu posso falar do Angular, que é muito fácil, já tem uma integração muito facilitada com o Firebase, porque tem o Angular Fire 2, que é uma lib, que os caras sempre estão colocando as últimas coisas para fazer essa integração com o Firebase. Por exemplo, baixei o Angular, criei um projeto no Angular, baixei a lib do Firebase, no NPM, baixei o Firebase Tools e pronto, já pode usar. Tu simplesmente chega ali, vai na linha de comando, entra no teu projeto, vai na linha de comando e dá um Firebase init, dá um Firebase login, se eu não me engano, tu loga no Firebase, dá um Firebase init, onde tu vai escolher qual o projeto que tu quer trabalhar, se tu quer escolher só o hosting, só o Cloud Functions, só o Cloud Storage, só o Cloud Realtime, tu vai escolhendo exatamente o que tu quer trabalhar lá. Aí vai escolhendo as ferramentas de acordo com o que tem lá no... que ele disponibiliza, né? Exato. Eu imagino que o login seja a conta do Google, obviamente. A conta do Google, exato. E aí você começa lá pela linha de comando. E aí eu posso, você falou do Angular, mas eu poderia trabalhar com Java. Isso, com Java sim, pode sim, tem toda documentação para trabalhar com Java, tem Python. E se eu quiser programar em Swift, né, que é a linguagem também. E não tem, Apple. E tem .NET? Não tem .NET.
Não tem, mas tu pode usar tudo que tu tem lá no Firebase como API, sabe? Tu simplesmente conecta e faz as tuas operações como uma API REST, não tem problema nenhum. Ele funciona assim também. Na realidade, por baixo dos panos é tudo uma API REST. Tudo o que ele faz, essa lib que eu falei, o AngularFire 2 e a própria lib do Firebase, é tudo API, porque não tem como fugir disso, sabe? Então, tu vai comunicar com o servidor, tem que ser. Faz a PWA e cheio de API, né? O mundo é móvel cheio de API. É só isso, hoje em dia é só isso. Não, é porque, como é que tu vai se comunicar? Hoje em dia virou padrão de comunicação, né? Então não tem o que fazer. E o legal é que acaba ficando democrático, porque, por exemplo, eu sou focada em tecnologia Microsoft, mas aí eu vou lá e faço uma API, faço a conexão, crio um PWA e fico fomentando meu banco, no caso Firebase, só passando parâmetro e aí não me preocupo com mais nada. Eu posso continuar usando minha tecnologia, aí pode alguém usar Python lá numa outra ponta, o Ruby na outra ponta, e acaba que todo mundo fica feliz, né? Exatamente. Ele vai tratar todo mundo que tá lá como clientes conectados no Firebase. Claro, ele vai saber pela questão da análise e performance quando tu colocar que é um aplicativo móvel. Mas se tu se conectar como um site e acessar as APIs, ele não vai saber o que tu tá fazendo com aqueles dados, com aquelas informações, onde é que tá vindo. É uma API, então pra ele é transparente. Pra ti também vai ficar transparente essa troca de informações. Entendi. Pelo que você tá falando, tá muito simples. Muito simples. Assim, você, pelo tempo que você já dedica a isso, você já deve ser nível, eu nem considero como pleno, já vai pra sênior. Não, gente, na realidade, como eu falei, já entrou um monte de coisa que eu preciso estudar do Firebase ainda. Como é uma plataforma que tá crescendo ainda, tem muita coisa que tá toda hora modificando. Uma novidade foi o Cloud Firestore, já mapeei tudo ele logo que lançaram e tudo mais, mas foi uma coisa só. De repente, num dia já pegaram toda uma sessão de análise e colocaram um monte de coisa lá. Nem tem documentação deles, assim, facilitada pra ter uma ideia. Eles lançaram, eles anunciaram no Firebase Summit, que aconteceu esse mês, várias coisinhas bacanas. E depois vou falar até das previsões, dos predictions, que o Firebase também faz previsões. Assim, só pra eu inteirar então, uma pessoa que tá aprendendo a programar agora, pra ela vai ser uma dificuldade monstruosa pra ela conseguir o caminho das pedras. Agora, uma pessoa que já tem uma certa noção, já tá no nível já de júnior pra pleno, ela já consegue desembolar sozinha, então? Sim. O que tem que entender um pouquinho pra conseguir trabalhar com o Firebase? JavaScript. No caso, com Angular, TypeScript, que é o mais indicado. E também Node, porque tu vai usando nos Cloud Functions, Node.js. Pra fazer a conexão com o banco de dados. Não. Cloud Functions é como se fosse o teu back-end dentro dessa arquitetura. Tu pode fazer muita coisa. Por exemplo, aqui, deixa eu pegar na minha apresentação para não falar bobagem. Por exemplo, REST API, conexões facilitadas que tu vai ter com o teu Firebase para fazer uma autenticação. No caso de uma aplicação Angular, tu vai usar, como eu falei, a lib, o AngularFire 2. Tu quer fazer, por exemplo, uma autenticação no teu site. Tu simplesmente coloca lá, tu instancia, tu faz uma injeção de dependências na tua classe que tu vai usar. Eu, por exemplo, sempre crio uma classe Authentication, onde eu tenho uma injeção de dependência do AngularFire Authentication e pego e simplesmente coloco ali. Faça login com senha, com e-mail e password. Já fez login, já tá autenticado, ele persiste a autenticação na onde ele estiver, se é num aplicativo móvel, se é num contexto web. Então tu consegue identificar quando logou, quando deslogou e fazer as tuas regras necessárias para isso. Tudo JavaScript, no caso TypeScript, como eu uso. Então é muito fácil essa comunicação, é tudo muito simplesinho, assim, sabe? Por isso que quem começa a trabalhar acha tudo muito mágico, tudo muito assim, nossa, plugou, eu nem funcionou. Programei. Exato, é meio assim, next, praticamente, sabe? Então é por isso que tem o Felipe aqui em Porto Alegre, que a gente fez um meetup, ele falou assim, a minha apresentação era o mundo mágico do Firebase. A apresentação dele, assim, o Firebase e seus aplicativos mágicos, é tudo mágico. Tem um pó de pili-pim-pim lá que o treco funciona. Então, como é que daí tu tem assim, essas tipo assim de interação, conexões, interações com uma arquitetura muito facilitada, ainda mais a base de dados em NoSQL, que é uma coisa maluca, por ela ser real-time, tu acha que é tudo muito mágico, tu se encanta muito rápido com aquilo ali. Mas tem uma coisa que tem algumas pegadinhas, que é uma coisa que eu sempre falo, Firebase faz muita coisa, mas ele também não faz muita coisa, sabe?
sabe? Então, uma coisa que as pessoas reclamam, por exemplo, uma deficiência que eu acho que logo eles vão corrigir no Cloud Firestore é pesquisa por texto, que chama de Full Text Search. Ele não faz. Ele não consegue pesquisar um texto dentro de uma chave lá no banco de dados. Peraí, mas o texto é a coisa mais simples do mundo que a gente pesquisa no Google por texto. Exato, mas o que acontece? Se tu notar, hoje em dia tu não usa a tua base de dados para pesquisar. Normalmente tu coloca um Elasticsearch, que é um servidor, que é uma arquitetura que é só para fazer pesquisa, sabe? Então o que acontece? Eles até mesmo no próprio Cloud Firestore, ele fala soluções. Tu quer fazer Full Text Search? Usa essa solução aqui. No caso, eles dão lá o tal do Algolia, que é o mesmo parecido com o Elasticsearch. Aliás, ele implementa o Elasticsearch por baixo, acredito eu, e faz as pesquisas para ti. Daí, como o Firebase consegue interceptar muito facilmente toda vez que tu cria um documento, toda vez que tu deleta, toda vez que dá update, e toda vez que cria, deleta, update, toda vez que faz todo o CRUD nele, tu consegue interceptar. Ele diz assim, agora pega toda vez que, daí tu, em vez de escrever, create, delete, update e tudo mais, tu diz lá, eu quero toda vez que dá um evaluate change, toda vez que alterar alguma coisa, tu me mostra, eu vou pegar algumas informações, eu vou levar lá pro meu outro servidor, muito transparente, muito fácil de implementar, aliás, dá isso aí. E as minhas pesquisas de texto, eu uso o outro servidor. O que acontece? Se eu pesquiso lá, encontro vários registros, eu trago o texto que eu achei e os IDs para fazer minha referência com o Firebase. Então, daí as pessoas, nossa, mas isso é muito trabalho, é um servidor, gente. Pois é, isso que eu tô tentando pensar aqui, esse trem dá trabalho, sim. Não, mas a implementação é muito fácil, porque tu não vai fazer isso para todo mundo. Tu precisa, não é todo lugar do teu sistema que tu precisa fazer pesquisa por texto. Tem muita tabelinha e coleções, que te chama de collections ali no Firebase, não tem tabelas, que são simplesmente para listar e tudo mais. Você não vai fazer pesquisa naquilo lá. Porém, as pessoas se esquecem que o Firebase, ele não tá tudo juntinho, bonitinho, num servidor só. Não tem um servidor assim pra ti lá do Firebase, com a autenticação aqui, com o Real-Time Database aqui, com o Cloud Firestore aqui, etc. Nem com o hosting. Por exemplo, assim, tu pode estar com o teu site hosteado lá nos Estados Unidos e a tua autenticação, sei lá, na Europa, em algum lugar, sabe? Só que isso tudo faz, sabe? É na nuvem, tu não sabe onde é que tá. Então, tu simplesmente colocar um servidor a mais que também está na nuvem, não vai te trazer problemas de performance, porque é tudo otimizado, espalhado. E o servidor de pesquisa é ótimo. Aliás, eu sugiro que as pessoas parem de fazer pesquisas nos seus bancos de dados SQL e mandem para esses servidores ou implemente o Elasticsearch, porque vai ter uma performance muito melhor. Tu vai ter maneiras de pesquisar que tu não tem no banco de dados SQL. Pois é. Nem no MongoDB. Eu tava na dúvida. O Firebase, ele é um banco de dados, parece que ele é não relacional. Não relacional. Tem 2 bancos de dados hoje em dia, tá? Tem o Real-Time Database, que é o primeiro, que é o que originou o Firebase, que antigamente era só Firebase, daí foi se desmembrando, então se diz que o banco de dados primeiro é o Real-Time Database, e nós temos também agora que lançaram o Cloud Firestore. Por que fizeram isso? Porque pelo Real-Time ser um simples JSON que tu tem lá, o Cloud Firestore implementa tipos melhores, pesquisas melhores, uma performance melhor que para tu implementar na tua aplicação. Ainda está em beta, mas o que eu tenho notado é muito mais fácil implementar coisa no Cloud Firestore, porque ele é muito mais robusto do que o Real-Time Database. Os 2 bancos continuarão existindo. Coisas mais simples, tu pode usar o Real-Time Database. Não tem problema nenhum. E eu consigo fazer como que é, assim, para quem, eu pelo menos, que sou muito, na minha cabeça ainda é muito de banco de dados relacional, como que eu faço um select básico, assim? O select básico, assim, por exemplo, assim, eu tenho uma coleção de pessoas. Eu digo lá, eu tenho lá, toda vez que eu crio o meu Angular, a minha referência, a minha gestão de dependências dentro da minha classe, do meu serviço, né? Eu digo lá que é um DB. Eu digo assim, instancio com o nome de DB. Eu dou um db.collection, pessoas. Estou já conectada à coleção de pessoas que está lá, daí eu faço assim, where, daí tem uma cláusula where. Eu digo assim, nome, vírgula, igual, vírgula, o valor que eu quero. Tá. Eu posso depois e vou concatenando. Where, idade, igual a tal coisa. Daí no final posso dar um order by pela É tipo trabalhar com ORM. Isso, eu acho que sim. Eu não sei, nunca trabalhei muito com ORM, mas acho que sim.
Não, assim, o ORM você pega a coleção algumas vezes, porque dependendo do ORM, um N-Hibernate ou então o Entity Framework, eles têm uma otimização, principalmente o Entity, quando você usa um banco de dados SQL, server da Microsoft, ele já tem uma otimização muito boa. Então, você cata tudo que tá naquela tabela, ou às vezes você faz aí um join, alguma coisa, traz a coleção toda para sua aplicação, e nessa aplicação aí é que você vai fazer aí, colocar as condições e tudo mais, né, Jess? É isso que você fala aí que eu te cortei, desculpa. Não, porque é parecido assim, a forma de escrever a consulta, quem usa um ORM, é nesse sentido, assim, sabe? Você tem que configurar tudo certinho pra criar essas collections, né? Mas depois que você cria, você vai acessando os objetos e usando... É um pouco diferente, mas eu acho que a lógica é próxima. Eu nunca trabalhei também com banco não relacional, então eu também, pra mim, ainda é um pouco abstrato isso. Mas eu imagino que seja próximo. Né? Assim, pelo que a Evelyn tá explicando, é próximo. O que você falou aí, eu achei parecido, assim, a ideia das expressões, né? Não é expressão lambda, né? Expressão lambda. Não, no caso, a lambda não. É uma maneira do Firebase, não é lambda, não. Lembra, eu não vou dizer que não lembra, mas lembra, tem umas cláusulas. Não, pois tá. É uma função inline que tu coloca lá. Aí, por exemplo, tu coloca uma ref, referência, e tu coloca a função inline e começa a passar referência.where, order by, daí tu coloca um limite, quero só 20 registros, não quero mais nada que isso. Eu posso dizer que ele pode começar um start at, pode começar a partir do registro tal até o registro tal. Consigo paginar muito facilmente as informações. Posso até paginar pelo nome. Eu quero que comece por... Até tem uns exemplos no Prodiversal. Eu quero que comece por São Francisco, vá até a determinada cidade. Daí ele vai pesquisar por ordem alfabética ali. Então, ele faz todas essas jogadas que facilitam muito. Por isso que eu optei por usar o Firestore mesmo estando em beta. Perigoso isso, hein? Mas até terminar o projeto já vai estar bom. Então... Mas você já tá usando em produção isso? Sim, vai ser produção. Jesus! Então, eu confio no Google. Eles não vão parar o projeto lá, senão, nossa, eu vou lá e toco fogo naquele negócio todo. Gente, não, é porque assim, eu e a Jess, como a gente trabalha com aplicações, assim, meio robustas, grandes, sei lá, e a gente usa banco de dados relacional, usamos algumas tecnologias que, assim, eu, pelo menos, eu tenho medo de colocar alguma coisa beta. Gostei desse plugin aqui, vou colocar. Não dá. Pra gente não dá. Não dá. Mas então. Você tá muito geração Y, a gente tá muito millennials. Nós somos ainda muito antigas. Mas como eu falei, ele já tá lá, ele já tem muita documentação, ele tá um beta bem maduro, digamos assim, tá? A gente não tem problema de performance, aliás, ele é muito performático. A questão é, como o projeto ele tem muitos dados, tem um limite na versão Spark, que é a versão free, de, por exemplo, 50 mil, e o Firestore, ele é bem chatinho, assim, nas cotas. A cota de leitura é 50 mil documentos. Aí, por exemplo, se tem uma coleção lá com 1000 documentos, se você lá 50 vezes já foi a tua cota do dia. Às 2 horas da manhã ela libera de novo. Então tu tem que ter um pouquinho de parcimônia para usar ele em desenvolvimento, porque tu não quer pagar nessa primeira parte. Tu quer fazer o teu sistema e não precisa pagar. Porém, fazer uma importação grande de informações para poder usar, dá esses probleminhas. A gente tem enfrentado esses probleminhas. Então é uma questãozinha que a gente está tentando melhorar. Então, daí também vem a questão de tu colocar a tua pesquisa em outro servidor, também ajuda nas tuas cotas, porque o que acontece? Tem a versão free, que tu vai poder testar. Aliás, o meu site que tá no ar tem lá uma parte na versão free. Eu não vou pagar nunca porque nunca chega no limite, pra vocês terem uma ideia. Então, tu pode usar o Firebase como teu servidor de hosting. O meu site tá no Firebase, a minha base de dados tá no Firebase, o meu back-end pra enviar e-mail de contato está no Firebase e eu não pago nada por isso. Que isso? Tá. Chocada. Exato, porque ele não tem uma grande demanda. No momento que tiver uma grande demanda, assim, daí tu começa a ter que mudar o teu plano. Mas, por exemplo, se tem uma grande demanda, tá na versão de free, ele tranca tudo. Não vai fazer mais consulta, não vai fazer mais nada. Teu site sai meio que vai ficar capenguinha lá das informações dinâmicas. Mas, por exemplo, tu tem 50 mil leituras de documentos. O que eles chamam de documentos? Tem uma coleção, e dentro das coleções
coleções são vários documentos. Daí, como eu falei, se uma coleção tem 1000 documentos, ele vai contar na cota como 1000 leituras toda vez que tu invocar aquela coleção. Se tu não colocou limite, colocou 20, daí ele vai contar só 20 na cota. Mas normalmente tem por exemplo, um autocomplete. Tu tá toda hora pesquisando lá, né? Tu pode colocar uma persistência de dados no teu aplicativo para que toda vez que ele busca aquelas informações, ele traga pro teu aplicativo e guarde em cache ali. Então, tu não usa a cota nisso também. Mas se tu fizer pesquisas diferentes, ele vai usar a cota porque ele tá cacheando todas as pesquisas. Toda vez que ele vê assim, entrou essa chave, esse valor para essa chave já tem em cache. Pesquisa do cache. Ele é bom para PWAs também. Ele é bom para fazer essa questão. Que eu tô pensando aqui, porque eu tô muito numa vibe de pesquisar sobre PWA. Desde quando a Loiane falou aqui, eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei assim, vou arrumar um tempinho e vou mexer nisso. Aí eu fui lá no DevFest, o Joselito Júnior, ele fez uma PWA lá e ele ia passando e o pessoal que tinha acessado o celular dele ia vendo ele passando os slides, que era uma PWA lá. Eu achei muito interessante essa interação, né? Ficou bem legal. Pois é. Então, fica muito fácil usando o Cloudflare Store, porque ele já implementa isso automaticamente. Pra vocês terem uma ideia, o Real-Time Database tem uma coisa que é assim, por exemplo, tu tem um aplicativo, imagina que tem um aplicativo, tu precisa estar lá enviando uma informação e vamos fazer do mais simples. Todo mundo inventa de fazer aplicativo de chat com real-time. Tu tá com o teu celular, tu tá conectada no teu celular e tá mandando uma mensagem. Aí tu tá andando no carro e entrou dentro de um túnel. Daí caiu a conexão, tu não tem conexão com a internet e mandou a mensagem. Essa mensagem atualizou na tua lista do teu aplicativo. No meu celular? No teu celular, mas não atualizou na base de dados do Firebase e não atualizou para todas as outras pessoas que estão lendo aquela coleção de informações. Ok. Daí tu mandou outra mensagem, tá offline, mandou outra mensagem. Tu saiu do túnel, voltou à internet, ele manda tudo pra ti automaticamente. Ele criou um cache, ficou na espera. Assim que voltou à tua internet, ele manda pra ti e atualiza todas as informações pra todo mundo. Então é muita premissa do PWA, muito, de manter as coisas. Ele faz muito isso, mas o Cloudflare Store, ele tem uma persistência muito melhor pra PWA. Ele realmente consegue trazer as informações que estão no Firestore para dentro do teu aplicativo. Então isso facilita muito. Não é assim, eu não vou dizer que é uma coisa perfeita, porque não é. Mas, tipo assim, tu já não precisa se preocupar muito com isso já de start. Entendi. Então ao mesmo tempo que tá conectada, tu não precisa estar conectada. Então, assim, eu não preciso preocupar, eu como desenvolvedora, não preciso preocupar com a garantia de que essa mensagem vai, porque a própria plataforma já tá mandando. Exatamente. Tu não programa absolutamente nada pra isso. É o default. Eu até coloquei aqui na pauta, mas eu vou falar, apesar de você já ter falado muita coisa, eu falo assim, quais são as peripécias que tem essa plataforma? Então, essa é uma delas, sabe? Quando as pessoas... É muito engraçado. Por isso que a gente fala que é mágico, sabe? Quando tu mostra pras pessoas e tu fala assim, gente, uma consulta na base de dados é uma linha de código pequeníssima e já faz a conexão e já é real time, a gente sabe, e as pessoas ficam loucas. Por isso que tu diz assim, nossa, não mal programei. Então, por isso que é muito bom a plataforma Firebase pra quem tá começando, pra quem tá iniciando em um Vue, um React, um Angular, tu implementa o Firebase e tu já, por exemplo assim, o que eu digo, tu já não deixa de ser uma desenvolvedora front-end e vira uma desenvolvedora full stack só por estar usando o Firebase. Pois é! Isso tu pode falar, tu é full stack Firebase. Por exemplo, tu faz todo o teu... é que tu trabalha simplesmente a conexão, todas as tuas regras, todas as tuas coisas, tu faz no teu front-end. Tu quer alguma coisa um pouquinho mais rebuscada, tu também tem a opção de usar o Cloud Functions, que é um sistema Node.js. Tu implementa tudo que tu quiser do Node lá. Com a facilidade de ter acesso à base de dados com os renders. Por exemplo, fez alguma modificação na base de dados, deu um onCreate numa coleção, tu pega aqueles dados, pode modificar aqueles dados ou enviar um e-mail. Por exemplo, o e-mail que eu recebo de contato no meu site, eu tenho lá uma coleção contatos e os documentos e-mail. Toda vez que tu chega lá no meu site e chegou no formulário, tu cria um documento, eu intercepto esse documento assim que ele for criado, pego as informações e mando por e-mail usando o Cloud Functions. Tudo com Node e tudo JavaScript e Vanilla. Ou seja, JavaScript. Sabe o nosso site, Jessie?
Tá ótimo. Uma coisa que é bem bacana. Tu só de conectar o teu domínio no hosting, tu já ganha um certificado SSL, teu site fica lá HTTPS, bonitinho, sem precisar fazer redirecionamento nem nada. Nossa, nós tivemos um problema no início de novembro, porque o certificado deu uma cagada. Nossa, nosso site ficou uns 15 dias com problema de certificado. Nós ficamos loucas resolvendo isso lá na Campus Party, a gente montando a palestra e tentando resolver isso. O Thiago, lá de Olinda, dando suporte pra gente. O Thiago, dá uma olhada aí pra gente nisso, dá uma olhada nisso. Foi uma loucura, a gente ficou sem paciência, quase que faltou pouquinho pra eu e a Jess brigar, porque nós ficamos muito tensa com isso, muito tensa pra tentar resolver isso. Mas assim, no fim deu tudo certo, o Thiago ficou monitorando pra gente, aí depois ele mostrou pra gente, nós ficamos super felizes, assim, e tal, foi bacana, mas assim, não podemos também reclamar do WordPress, que o WordPress também é lindo, ele tá lá, ele tem os plugins lá pra vocês ouvirem os podcasts. Sim. Não podemos reclamar, mas o que eu achei... É old school. É muito old school. O que eu achei interessante é você falar isso que você falou. Tem gente que chega pra mim, pelo menos, aí eu falo assim, eu sou full stack, mas eu tô muito focada agora em back e banco de dados. Não tô muito focada em front. Aí a pessoa fala assim, mas eu queria aprender front, porque aí eu consigo ver umas interações de imagem, eu mexo no CSS e tal. Eu pensei, gente, olha a oportunidade. Pode continuar mexendo no front, você mantém aí um site responsivo, que vai ser muito bacana, e conecta no Firebase. Olha que genial isso. Exato. Então, tu não precisa se preocupar com a arquitetura, com os serviços, com nada. Simplesmente se conecta, usa as libs que estão disponíveis e faz o que é necessário. E é coisa muito simples de fazer a primeira conexão. E depois que tu faz a primeira conexão, tu não volta mais. O segredo é aprender JavaScript e TypeScript, né? Exatamente, mas tu vai usar muito, muito, muito mais TypeScript. O JavaScript tu vai usar no Node. Na realidade, nem precisa usar JavaScript no Node, porque tu pode escrever os teus code functions todo com TypeScript também. Aí tu só faz uma transpilação para JavaScript e coloca as tuas funções dentro do code functions. Para quem hoje já tá com um projeto em andamento, já tá trabalhando, já tem um aplicativo pronto lá em Java, quer implementar o Firebase. É uma dor de cabeça? É fácil? É muito fácil, é muito fácil. Daí depende assim, o que tu quer implementar do Firebase no teu aplicativo. A autenticação, ele faz toda a autenticação para ti. E faz persistência, faz tudo que precisa. Tu quer se eu quiser migrar todo o meu banco, vamos imaginar que hoje tá lá, eu tô em MySQL, no meu aplicativo em Java, e eu quero passar ele para Firebase. Então, é um pouquinho mais complicado, porque tu tem um banco de dados relacionado. É um relacional, vai pro não relacional. Porque que acontece? Quando tu usa um banco NoSQL, tem um pensamento que é muito importante. No momento que tu inclui uma informação, tu já tem que saber como tu vai pesquisar. Porque tu pode, sem querer, colocar dados inúteis dentro da base de dados NoSQL. Porque ela é muito permissiva, tu pode colocar da maneira que tu quiser as informações. Então, tu tem que ter um cuidado no momento que tu inclui, faz uma importação que seja da tua base de dados relacional para uma base de dados não relacional. Tu tem que saber muito bem como ela tá, estruturar muito bem para saber e entender como é que se faz pesquisa lá, porque tu pode acabar com dados inúteis dentro da tua base de dados. Tu não saber pesquisar essas informações. É muito importante ter esse cuidado. Mas tu pode fazer uma coisa que eu posso recomendar. Por exemplo, se tu tem uma SQL, não é dentro do teu aplicativo, né? Por exemplo. Não. Então, eu tô imaginando que é a conexão dele, né? Então, por exemplo, assim, há uma empresa que tem todo um banco de dados SQL Server, um banco de dados Oracle. Isso, ela trabalha com a API. Exato. Então, o que acontece? Tu pode usar o Firebase para o banco de dados real-time ou o Cloud Firestore, que os dois, na verdade, são real-time. Tu pode usar ele como se fosse o teu meio de campo entre o teu servidor, teu back-end e teu aplicativo móvel para implementar o real-time. Como se estivesse implementando o Elasticsearch. Exato, também pode ser isso também. O que acontece? Toda vez que tu enviou uma informação daí tu processa a informação aonde tu já está acostumada a processar a informação no
no teu servidorzinho, lá na tua empresa, ou na AWS, ou na Azure, ou onde for, tu faz uma conexão com o Firebase nesse teu servidor, vai ser um cliente conectado no Firebase, o Firebase nem sabe o que tá ali, vai ser por API, por exemplo. Aí tu quer que teus aplicativos sejam real-time. Tu faz com teus aplicativos, em vez de se conectar com aquele servidor que tu tinha, vai se conectar com a tua base de real-time. Daí tu monta uma estrutura para o NoSQL e pega as informações, daí, por exemplo, assim, cadastrou alguma coisa nova lá no teu SQL Server, tu vai ter lá muito bem relacional, bem bonitinho, mais uma parte daquilo ali, tu vai enviar para o banco de dados não relacional do Firebase. No momento que tu envia, ele já manda para todo mundo aquela atualização sem precisar fazer nada. Então, isso facilita muito, até para quem tem uma base relacional com um servidor separado. Então, tu pode usar simplesmente só a base NoSQL do Firebase. Todos os produtos, digamos assim, do Firebase são separados, independente cada um. Até mesmo os testes. Tem 2 horas de testes de performance. Não, de testes mesmo. O teste unitário. Não, aquele, sabe, eu esqueci o nome agora, que as pessoas ficam passando os dedinhos assim pra saber como é que tá, sabe? Usabilidade. Isso. E tu pode usar também o Firebase. Tá, eu quero só que... Então não precisa implementar nada. Tu colocou lá teu APK e ele já saiu rodando o teu aplicativo pra ver se tá funcionando ou não. É bem interessante, é bem inteligente. É aplicativos Android, tá? Só Android. Ele não trabalha com aplicativos iOS. Até mesmo tem uma complicação, etc. É só essa ferramenta, no caso, né? Exatamente. Mas de resto, tu pode implementar o que tu quiser. E tu pode ter informações, etc. do teu aplicativo. Bom, e dentro da tua experiência com o Firebase hoje, assim, né? Já viu que eu acho que tem mais de, 20 ferramentas, pelo menos? Tem um monte, vocês não tem muita, noção. Né? Muita, né? Só pra ter uma ideia, só que na parte de desenvolvimento tem Authentication, Real-Time Database, Cloud Firestore, Hosting, Cloud Storage. E o Cloud Storage é pra colocar teus binários, é como se fosse teu disco virtual, te dá 5 GB na versão free, pra ter uma ideia. Tu tem 1 GB de hosting pra tu colocar lá no teu site estático, que vai acessar teu Cloud Functions. Então tu tem muita coisa pra quem tá iniciando. Só no desenvolvimento já são 6 produtos que tu pode usar tranquilamente, sem pagar nada. Então tu já... E quem vai começar com o Firebase em desenvolvimento vai começar com essa camada mais superficial, assim, onde tu vai de entrada, onde as informações vão estar gravadas e vai ter todo o teu controle da aplicação. O legal é que, assim, pra quem tá começando, tem uma ideia, tipo, comecei a estudar JavaScript, vou começar a brincar com Firebase, beleza, começou, tá de graça, se o negócio crescer, aí ele vai pagar por isso depois. Então, daí, o que acontece? Se tu crescer, é uma coisa que a gente discute. Gente, eu tô pagando muito do meu Firebase, alguma coisa assim, e vai ser difícil tu pagar muito. Se tu tá pagando muito, tá usando muito, nossa, o teu aplicativo tá muito bem no mercado, né? Então, você é o teu Tinder, né? Ele tá te dando retorno, então. É o dono do Tinder. Se tá fazendo muito match, então tá, né? Alguma coisa tem que estar de dinheiro aí. Mas, por exemplo, assim, na versão free, como eu te falei, as leituras dos documentos é assim, são 50 mil leituras de documentos por dia. E daí tu foi pra versão que tu quer pagar por demanda. Aí a cada 100 mil leituras é 0,06 centavos de dólar. Nossa, isso no mês não é nada. Não, no mês é uns 50 reais, alguma coisa assim. Mas tem que cuidar uma coisa. Isso é só do Cloudify, só de um dos produtos. Daí, e se tu usa muito ele, às vezes tu não usa muito os outros produtos. Tu tem lá o teu site que tu não usou mais de 1 GB de hosting. Aí tu não usa muitas... Por exemplo, assim, cada produto tem a sua cota de espaço e tem a sua cota de transferência. Então, tu pode muito bem mensurar bem o teu aplicativo, bem o teu site, para que use mais o que tu tem mais necessidade. É capaz de tu ter como no meu caso, eu tenho um site hospedado no Firebase que eu pago nada. É 0 de custo, sabe? Com um certificado SSL. Que teria um custo. Não tem custo. Não, eu digo assim, se você hospedar no seu servidor, você tem que contratar um certificado. Isso tem um custo, né? Exatamente. Daí tem custo. Mas lá não. Por exemplo, tu plugou o teu domínio, 3 horas depois você já tá com o certificado. É isso, gente. Não precisa fazer nada. Eu tô chocada. Eu li um pouco do Firebase, mas eu falei assim, não, eu vou trazer um especialista aqui pra falar pra gente, porque eu não tô conseguindo captar tudo que tem e eu ainda tô aqui até meio tonta, ainda com tanta coisa que tem. Bastante coisa e bastante informação, né? A gente nem, assim, eu tô com meus slides abertos pra me dar um norte aqui, tá? Depois eu vou passar o link. Isso, você vai passar o link pra gente disponibilizar pro pessoal, né? Pro pessoal que tá ouvindo, tá perdidaço, pensando, meu Deus. Se a gente tá aqui pensando, imaginando as coisas, eu tô meio perdida, não sei se a Jess também tá, imagina se quem tá ouvindo que ainda não tá começando na área, não tá entendendo
entendendo nada que a gente falou. A gente falou lá no começo lá de injeção de dependência. Falei assim, gente, que é injeção de dependência? A gente já viu isso, mas assim, procurem também. Injeção de dependência é uma coisa que vocês têm que procurar pra não ficar tão doido. Mas não se preocupem, tá? Eu tenho meu slide, dá pra aprender muita coisa com ele, porque eu tô toda hora colocando coisas novas. Eu tenho vários artigos que estão no Medium, no meu Medium, estão no Brasil JS e estão no iMaster. Daí tem muita coisa lá, até sobre regras. O último artigo que tem no iMaster, se não me engano, é Real Time Database, não é bagunça. Porque as pessoas acham que pode colocar tudo no SQL, no banco NoSQL, mas pode fazer regras pra, por exemplo, assim, ó, eu quero que na minha coleção de pessoas, o campo e-mail só possa entrar um e-mail válido. Eu consigo colocar uma regra. Não existe esquema, como no banco, no SQL Server. Não tem um esquema. Tem no... Não consegue baixar, né? Exato, mas tu consegue colocar regras de validação, por exemplo. Então isso é muito bacana. E isso é tão bacana até pra não ficar entrando muita coisa pra fazer consulta pra diminuir o custo, né? Então quando você resolve essas coisas antes, é um pulinho do gato pro pessoal aí, pra não ficar deixando muita coisa e acaba virando lixo no seu banco. A gente acha o seu Medium lá pelo Git, né? E pelo seu site também. É tudo, na realidade, se você olhar na internet, é tudo assim, ó, é alguma coisa / Geliel Mendes. Ok. Ou Evelyn Mendes ou Geliel Mendes, procura, Google lá. A gente vai colocar aqui o site, tá nos contatos aí o site, e-mail dela, o Git, e aí vocês procuram qualquer coisa. Eu tenho certeza que se você não for uma pessoa babaca, que eu acho que você não é, quem ouve a gente não são pessoas lindas e maravilhosas, vai educadamente perguntar pra ela, olha, me explica mais sobre o Firebase, ou então me mostra qual que é o artigo que você fez sobre isso, porque ela falou que ela é uma pessoa legal. Eu espero do fundo do meu coração que ela me prove que ela é. Apesar das tretas, né? Porque é que eu sempre digo pras pessoas, eu não sou de humanas, não sou de exatas, eu sou de tretas. Eu adoro. Eu tinha que trazer aqui a Tice, que participou do design de interface, porque ela também é de tretas. Amo a Tice, amo. Um beijo pra você, se você estiver ouvindo esse episódio. Te amo, tá, linda? Eu tô aqui olhando o Medium da Evelyn e tem uma série aqui de posts sobre criar uma aplicação real-time com Angular e Firebase. Então acho que pra quem tá muito, muito perdido, tipo, pega ali como base e vai se guiando. Acho que vai dar uma... E aí, só seguir vai seguindo aqui esse post, vai ouvindo o podcast e vai tentando se encontrar aqui, que eu acho que vai ajudar. Quais são, assim, indicações que você tem, assim, além do que você falou do firebase.google.com, que não vai ser o firebase.io. Quais outras indicações que você teria, assim, e além também do seu material, teria um material extra de outra pessoa que você acha bacana pra aprender? Entre no YouTube do Firebase, é ótimo, tem muito vídeo com legenda em português, tem muita coisa, por exemplo, assim, é importante. Eu sou desenvolvedora SQL Server ou SQL, um banco relacional. Como é que eu faço isso num banco não relacional, sabe? Tem lá também primeiros passos com Firebase, como usar as Cloud Functions, o que é cada coisa, coisas novas, dá pra ver lá o Summit, como é que foi, como é que não foi, tem tudo lá. Aprendi muita coisa ali dentro dos vídeos que eles estão lá, são ótimos. Uma coisa que pra Angular, assistam os vídeos da Loiane, são excelentes, são perfeitos. Tu não precisa pagar nada de cursinhos aqui, etc, sobre Angular, tem tudo que tu quer lá, sabe? Tu não só inicia com, tu já sai lá como uma puta profissional de Angular, só assistindo os vídeos da Loiane. Nossa, então, eu sigo, ela até falei com ela, falei assim, olha, eu te sigo desde quando você inventou um tal de AshJS, que você inventou de falar dele, e só era referência aqui no Brasil, e eu precisava muito de saber do Sentia. Aí, assim, virei fã dela, sigo sempre. Pra quem ainda não conhece a Loiane, eu esqueci agora, eu não lembro de qual foi o episódio que ela participou, mas ela já participou aqui, já falou um pouco de JavaScript, de aplicações híbridas, e ela já falou também um pouquinho de PWA, deu uma pincelada em Ionic, Angular. Então, ouviu esse episódio aqui, corre lá no da Loiane, a gente deixa o link aqui também no nosso site, pra vocês irem lá diretão, beleza? Depois vocês entram nas indicações que a Evelyn fez, entrem no site dela, pesquisem, procurem ela,
e foca nos estudos. A ideia não é a gente ter uma palestra, que até porque... Não é um tutorial, né? Não é, porque até por áudio não dá pra fazer muita coisa, porque esse código é visual. É assim, só de indicação você já tem mais de, sei lá, 50 horas de estudo aqui. E ainda de graça, né? Exatamente, é muita coisa mesmo. Quando eu falei, tu assiste o da Loiane, assiste mais Firebase e tudo mais, tu não sai simplesmente com, assim, tentando. Tu já sai fazendo muita coisa mesmo. Então, a gente deixou aqui a dica pra vocês, é pra dar aquele gostinho mesmo de quero mais. Isso. E agora vocês têm que ir atrás, se vocês querem. E como a gente sempre fala, cara, JavaScript é futuro, então foca aí em estudar JavaScript. E se você já tá em outra linguagem, também o Firebase também vai funcionar pra você como uma API. Sim. Então não tem problema, é focar e estudar. Isso. Então nós gostaríamos de agradecer muito a disponibilidade da Evelyn. Ela foi, assim, super, super de prontidão. Eu procurei ela no dia que ela chegou de viagem, na hora que ela tava chegando de viagem. Foi um amorzinho sempre. No momento do piriri? Até no momento do piriri. Não, foi um pouquinho depois, acho. Ai, mas foi ótimo a gente ter convidado ela justamente no episódio 24. Não podia ser melhor. Exato, E aqui, você ouve podcast? Ou não? Oi? Você ouve algum podcast? Ouço, tenho vários. Vou começar a ouvir esse também agora. Tem que botar na minha lista lá de podcast. É porque é o seguinte, o Rodrigo Cornélio do podcast Entre Fraldas, pra quem não conhece, nós vamos colocar o link dele. Ele tagueou a gente nos indicando. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que indicar 3 podcasts que a gente ouve e colocar também aqui. E não pode ser o nosso. E também não pode ser o do Entre Fraldas. Então, assim, como temos 3 pessoas aqui, cada um indica um podcast que acha legal, que acha bacana, que, sei lá, eu vou começar indicando aqui um que eu tô lá sempre. Sempre eu tô dando pitaco lá. Adivinha. Adivinha. Eu vou indicar o Galera do Hall. Que novidade. A gente sempre tem muita briga lá, mas eles são uns amorzinhos, eles adoram, são pessoas, assim, muito educadas. 4 matemáticos, na verdade, estamos com 3, estamos aí com um pouquinho de desfalque, mas tem lá o Diogo Bob, o Thiago Rissuti e o Leonardo Mogli, que, assim, a gente conversa muito, eu participo lá de vez em quando, dou meus pitacos, encho o saco deles sempre, e, assim, vamos dizer que eu sou uma Housette de lá, então essa é a minha indicação, estou tagueando vocês, meninos, então, quando vocês ouvirem isso aqui, que eu sei que vocês ouvem, depois vocês passam pra frente, tá bom? E aí, vai lá, Jess. Então, eu vou indicar a concorrência. Que também é de humor, né? Não, eu vou indicar um podcast de tecnologia. Sim. Basicamente é o único que eu ouço, fora o nosso, quando eu ouço. Isso que eu ia falar, você não ouve? Que é o hipsters.tech. Ótimo, excelente. Que eu gosto muito os temas que eles trazem, as abordagens. Sempre tem algo, assim, muito interessante. O último que eu ouvi foi de linguagem Go. Que eles levaram uma programadora de Go e tal, bem legal. Eu acho muito, muito legal a abordagem, o jeito que eles fazem o podcast. Então, a minha indicação é esse, já que já estão aqui ouvindo tecnologia, continue ouvindo. Isso. Então, é um bom podcast. Nós vamos fechar com a Evelyn. Façamos uma indicação aí. Um que eu gosto muito é o SciCast. Vocês conhecem? Eu já participei de lá. Ai, meu Deus, quanta marmelada isso aqui. Tá tudo muito marmelado. Só pra quem não sabe, eu participei do SciCast de Internet das Coisas e o da Ada Lovelace. Então, eu gosto muito do Mundo Freak Confidencial. Vocês conhecem? Também conheço, adoro. Eu não sei nem o que eu tô falando aqui, então. Então eu esqueço o que eu falei. Não tem problema. Mas apresente pros ouvintes que não conhecem. Tem muito lá. Legal. Eu gosto muito dos assuntos, são umas coisas bem assuntos polêmicos, nerds, misteriosos. Estranhos. Então eu acho muito legal ouvir eles falando sobre... Eles falam sobre ufologia, falam sobre mistérios e tudo mais, e eu sou meio maluca pra essas coisinhas aí. Não me julguem. Jamais! Nós também adoramos essas coisas. Então, e eles são muito bons pra falando desses assuntos, eu adoro eles. Só falar pra quem não conhece ainda, tem o Andrei do Mundo Freak, tem a Ira Croft, que ela é uma referência pra gente como mulher podcaster. Ela lançou a hashtag Mulheres Podcasters. Então, quando você for no Twitter, coloca lá, gente, essa hashtag Mulheres Podcasters, vocês vão ver uma infinidade de podcast que tem mulher no time. De vez em quando, eu acabo esquecendo
esquecendo, mas de vez em quando a gente coloca o nosso podcast com essa hashtag e vocês vão encontrar uma infinidade de coisas lá, de assuntos diferentes, de mulher falando de coisa de cabelo, desde mulher falando de tecnologia, que somos nós. E a Evelyn, assim, foi certeira nas indicações, foi linda. Teríamos mais indicações aqui, mas a gente tem um outro podcast, né, Jessie? Que é chamado Os Comentadores, que lá a gente faz mais indicações. Então, gente, gostaríamos de agradecer muito de novo a Evelyn, assim, 1000 corações, porque eu já amo, já tem um tempo já, eu passei a segui-la mesmo. A Evelyn teve uma coisa muito chata, ela já tá tendo essa coisa chata já tem um tempo, até a gente esperou a poeira baixar pra convidá-la pra vir aqui no podcast. Um monte de gente perguntava, convida a Evelyn, convida a Evelyn, convida a Evelyn. Só que eu falei assim, olha, gente, eu vou esperar a poeira baixar, pra quem ainda não reconheceu a voz dela, pra quem não sabe quem é. Ela apresentou no Brasil JS há uns 3 meses atrás, e aí começou a aparecer uns carinhas babacas ameaçando ela, que ela, assim, eu imagino, pelo menos nas redes sociais, ela tirou de letra, expondo essas pessoas maravilhindas, entre aspas, e desde então ela tem sofrido muito assédio. Por outro lado, eu tenho certeza que ela tem recebido muito carinho, muito apoio. A gente tá aqui sempre estamos acompanhando isso, e ela foi inspiração para um projeto que a Alda, que já veio no nosso programa também de Mulheres na TI, ela criou um manifesto de diversidade. Então vocês vão lá, depois a gente vai colocar aqui diversidade.tech, assinem esse manifesto, que vocês são a favor da diversidade, que não tem nada a ver essa coisa de gênero, essa coisa de pele, essa coisa de opção sexual, nada a ver na tecnologia. Tecnologia, a gente tá aqui todo mundo junto. Tecnologia é futuro, né, gente? É futuro, que pensamento mais do passado, né? Por favor. Pra mim já é presente, né? É o que eu tenho hoje em dia, que eu gosto. Pois assim... É a tua vida, né? Exato. Não é só trabalho, é o que eu gosto de fazer. Eu amo tecnologia, amo programar, amo aprender coisas novas, sabe? E poder falar de uma coisa que eu acho muito bacana, como o Firebase, poder falar com outras mulheres sobre isso que tá sendo muito bacana. Eu ter contato com outras desenvolvedoras, outras mulheres na TI, e poder, sei lá, só o contato, só saber que existem, só saber que estão fazendo podcast, que estão fazendo isso, estão movimentando a área, já é nossa, isso já é muito recompensador, sabe? Então, agradeço muito a oportunidade de ter falado com vocês hoje. Se precisar de mim, porque na realidade a gente falou só sobre 6 tópicos do Firebase, tá? A gente tem muita coisa pra falar ainda. Pô, não, espere. A gente tá assim, tá aparecendo tanta mulher bacana, porque tem gente que até manda e-mail pra gente, você não vai falar com homem? Gente, não quer dizer que a gente não vai trazer homem pra cá, mas é porque tem tanta mulher boa pra gente mostrar, tanta mulher boa, tem tanto podcast de tecnologia que vai muito homem, a gente tá querendo aqui trazer notoriedade pra aquela mulher que ela tem alguma timidez e saca pra caramba, apesar de que a Evelyn não tem timidez nenhuma, né, pra falar, né? Eu sou bem tímida, você sabe disso, né? Eu percebi. É super bandida. Gente, eu e a Jess somos mulheres cis, vamos dizer assim. Gostaríamos que... Vamos dizer assim. Vamos dizer assim, né? Porque também nós somos muito viada também. Mas gostaríamos que os trans, LGBT, se manifestassem pra gente, porque a gente recebe muito feedback de mulher. Também recebemos muito feedback de homem também, assim, eu não sei, por e-mail a gente não fica sabendo opção sexual, identidade de gênero, nem nada. Mas eu gostaria muito, se vocês pudessem se manifestar pra gente saber, a gente conhecer vocês, conhecer quem tá nos ouvindo, até pra gente tentar fazer um programa melhor, um programa cada vez mais diverso, cada vez mais inclusivo, cada vez mais acolhedor, porque a nossa ideia é essa. Não vamos falar mais em opção, vamos falar em orientação sexual. Aí fica mais acolhedor ainda. Isso, vamos mudar. Parei de falar. Então, é isso. A gente gostaria de novo de agradecer a Evelyn. Sem ela, esse programa não seria possível. O programa 24 vai ser um programa icônico, maravilhoso. E um beijo pra você, gente.